pessoal, tudo bem? Gente, então, dando sequência aí no conteúdo aí das funções do segundo grau, eu vou passar um problema para vocês aqui, para a gente poder interpretar esse problema, tá? Em cima do que a gente já viu, dos nossos conceitos aí de função quadrática, certo? Então nós temos ali, na primeira questão, primeiro exemplo aí, em relação ao gráfico da função representada por f de x, igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, pode-se afirmar. Então nós temos o seguinte, quando aparecer f de x, é a mesma coisa que eu tiver y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Tá? O f de x significa que é uma função de x, ou simplesmente representado pela letra y. Alguns autores trabalham com f de x a função. Tá? Então, a primeira e afirmativa é que a concavidade da parábola é para cima. O vértice é 2 no eixo de x e 1 no eixo de y. Ela intercepta o eixo de y nesses dois pontos aqui, menos 3, aqui no eixo de x e y 0. E no 3, o eixo de x e o y 0. Intercepta o eixo de y no eixo de x 0 e no y 3 ou nenhuma das alternativas. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é o seguinte. Vamos analisar essas funções aí, tá? Ou, aliás, essa função. Primeira coisa que a gente tem que observar. Se eu pegar o valor de A, quando ele é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Se o A é menor do que 0, concavidade para baixo. Então vamos lá de acordo com o que nós temos na nossa função aqui. O valor de A é o que está na frente do x ao quadrado. Então, nós temos menos 1. O valor de B é 4. Então, aqui, se a gente analisar o valor de A, a concavidade é para baixo, porque ele é menor do que 0, ou negativo. Né? O A, no caso aqui, ele é menor do que 0. Então, ele vai ser negativo. Então, nós já sabemos que a concavidade é para baixo. Então, a gente já exclui essa. Tá? A gente já exclui essa alternativa aqui. Tá, mas eu posso confirmar isso aí? Bom, posso confirmar montando o meu gráfico. Então, o primeiro passo aqui, o vértice no eixo de x, menos b sobre 2a, certo? X, qual o valor de menos b? Nós temos 4 para o b, então ele vem menos 4, dividido por 2 vezes o valor de a, que nós temos menos 1. Então, o x... O vértice é menos 4, 2 vezes 1, 2, menos 2, menos com menos, mais, então o vértice no eixo de x é 2. Agora, gente, eu vou achar o eixo de y. O eixo de y seria a minha própria função, menos x ao quadrado, mais 4x, menos 3. Aí eu vou substituir menos... O y vai ser menos, o valor de x que eu achei é 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4, então fica negativo. 4 vezes 2, 8, menos 3. Y igual. Se eu devo 4 e devo 3, eu devo 7. Pagando 8, sobra 1. Então, o y é 1 e o vértice no eixo de x é 2. Então, vamos analisar aqui o que diz o problema. Ele diz que o vértice é 2 e 1. Então, quais são os valores que nós achamos? 2 no eixo de x e 1 no eixo de y. Então, aparentemente, aí, essa resposta está correta. Então, ela é nossa alternativa correta. Mas, para verificar se as outras estão corretas, eu vou fazer o quê? Porque, além dessa... né? Eu posso ter outra afirmativa correta, porque o problema não me disse que eu tenho somente uma. Então, eu vou verificar se as outras estão corretas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir o meu gráfico. Então, eu vou fazer eixo de x, eixo de y, que é a própria função. Certo? Quais são os valores de x? Nós achamos aqui 2. Então, eu tenho 1 e 0, 3 e 4. No y, nós achamos o valor de 1. Então, já põe 2 e 1, 2 e 1.
Aí vai ficar 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. Então, só fica menos 3 aqui. Vai ficar menos... Eu tenho 1 aqui. 1 ao quadrado é 1. Menos 1. Mais 4 vezes 1, 4. Menos 3. Menos 1 com menos 3, menos 4. Com mais 4, 0. Agora é 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 9. Certo? Mais 4 vezes 3, 12. Menos 3. 12 menos 9, 3. Menos 3, também 0. E agora 4 ao quadrado, 16. Menos 16. 4 vezes 4, 16. Mais 16. Menos o 3. Então, zerou, ficou menos 3. Bom, até aí eu já encontrei os pares ordenados. Então, agora o que eu vou fazer? Vou construir o meu gráfico em cima disso aqui. Se eu pegar o eixo de x e o eixo de y, tá? Eixo de x, os valores que eu tenho, 0, 1, 2, 3 e 4. No x eu tenho menos 3, 1 e 0. O 0 está aqui, menos 3 vem negativo e o 1 vem aqui. Agora, vamos ligar. 0 e menos 3. 0 e menos 3 está aqui. Eu tenho 1 e 0. 1 no x e 0. 2 e 1, que é o meu vértice. Ó. Então, a curvatura está aqui. 3 e 0. Então, ela volta a cair. E, por último, 4 e menos 3. Então, ela cai. Agora, se eu analisar lá, de acordo com as nossas questões, intercepta o eixo de x em menos 3 e 0 e 3 e 0. Então, ó, interceptando o eixo de x, ó, 0 no x e menos 3. 3 e 0. Tá? Só que aqui, ó, o x é menos 3. E aqui eu tenho x positivo 0 e negativo 3. Então já está errada essa afirmativa também. Por quê? Porque eu venho antes do eixo de x. Agora, se eu for olhar, intercepta o eixo de y 0 e 3. Então, eu vou olhar o eixo de y. 0 no x, 3 no y. 0 no x, menos 3 no y. Então, também está errada. Então, nesse caso, a única alternativa correta aqui para a nossa questão seria quem? Somente a questão B. Aí eu vou dizer para vocês, há necessidade de se fazer todo esse cálculo aqui e chegar no gráfico? Sim, gente. Por quê? Porque como o problema ele disse que não era somente uma alternativa correta, poderia ter mais, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir todos os passos. Primeiro passo, o que a gente fez? Né? A gente verificou se a curvatura é para cima ou para baixo, verificando o valor de A. Então, a gente viu que a curvatura não é para cima, de acordo com o que estava mostrando aqui. Ela era para baixo, porque o nosso A é negativo. Então, eu já excluí a primeira questão. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou para o vértice. Eu vou descobrir quem? O vértice, tanto no eixo de x, quanto no eixo de y, tá? Para verificar. E os valores encontrados no eixo de x deu 2, no eixo de y deu 1. Então, nós temos 2 e 1. Sempre o eixo de x vem antes. Então, também a gente vê que ela está correta. E depois, eu descobri os pares ordenados justamente para quê? Para que eu pudesse fazer o meu gráfico. E a partir desse gráfico aí, o que eu descobri? Verificar se essas outras duas aqui estavam corretas. Então, a partir disso, eu verifiquei que ele dizia que a curva intercepta o eixo de x nesse ponto. Só que se eu olhar x, eu não tenho menos 3 no x. Então, eu já excluo. Mas aqui tem, tudo bem, só que aqui está errado. Uma já errou, então já deu erro na nossa questão. Aqui o eixo de y, 0 e 3. Só que se eu ver no 0, ok. Só que aqui no y é menos 3. Então vejam que é menos, aqui que é 3 positivo. Então mais uma vez comprova que a gente fez corretamente. E
eu preciso fazer essa verificação, certo, gente? Então, aí, isso aqui é uma forma de problema para vocês estarem interpretando, aplicando todos os conceitos que eu passei para vocês, tá? E na próxima explicação eu estarei mostrando mais alguns gráficos para vocês aí, tá certo?